Pessoal do terceiro, tudo bem? Bom, tô gravando pra vocês agora aqui os módulos 26 e 27, tá? Da apostila, que nós vamos falar sobre as trajetórias que uma partícula magnética faz quando ela se encontra numa região de campo magnético. Então, aula passada eu mostrei pra vocês como posicionar os vetores, né? Força, campo, velocidade. Falamos também sobre o cálculo do módulo da força magnética, que é dado por QVB seno de θ, tá? Agora nós vamos para 3 situações muito importantes. Bom, a primeira situação é quando a partícula carregada ela for lançada numa região de campo magnético com um ângulo entre velocidade e campo igual a 0, tá? Ou seja, o que vai acontecer? Igual a 0 ou 180 graus, se ela for lançada no sentido contrário ao sentido do campo, tá? Bom, para o campo estar orientado para cá, ó, significa que é como se eu tivesse um polo norte gigantesco aqui, tá? Aqui eu tenho um polo norte. E aqui eu tenho um polo sul. Então, as linhas de campo, elas sempre vão de norte para sul, certo? Bom, então, a partícula foi lançada no mesmo sentido da linha de campo. Ou então, posso partir do princípio aqui, né? Que aqui eu tenho o meu polo norte, aqui eu tô separando, tá? Uma figura da outra, então, polo norte. E aqui polo sul, minhas linhas de campo, né? Meu vetor campo magnético orientado de norte para sul, só que aqui, tá? A partícula ela foi lançada com uma velocidade, com sentido contrário ao sentido da linha de campo. Mas observe que ela não tá fazendo nenhum ângulo. Nesse caso, ela tá formando 0 graus com as linhas, né? Uma carga sendo lançada no sentido da linha, e aqui é uma carga sendo lançada no sentido oposto da linha. O que vai acontecer, gente? Quando a gente substituir para calcular a força magnética, o seno de 0 ou o seno de 180 é igual a 0, certo? Portanto, tudo que está se multiplicando aqui vai ser igual a 0, e a gente chega no resultado no qual a força magnética sobre uma partícula que é lançada no mesmo sentido, né, com a velocidade, com o vetor velocidade e o vetor campo paralelos, né, digamos assim, no mesmo sentido ou no sentido contrário, a força magnética que atua sobre ele, sobre esse caso aqui, na mesma direção, é igual a 0. A partícula atravessa sem ser jogada para nenhum lado, sem ser lançada para cima, para baixo, para fora, para dentro. Ela atravessa sem sofrer desvio. Esse é o primeiro caso particular nosso, no qual a força magnética é igual a 0. O segundo caso especial que a gente tem aqui é para a nossa força magnética fazendo 90 graus com o vetor velocidade. Então, imagina aqui, ó, eu tenho a situação. Vou representar aqui com meus palitinhos em 3D, ó. Seguindo a minha legenda aqui agora, ó, eu tenho a força para a direita, o campo saindo e a velocidade para baixo, tá? Quando o campo tá saindo e a velocidade tá para baixo, ou seja, nesse caso aqui, que eu tenho o ângulo θ, formando 90 graus entre o campo e a velocidade, tá? Eu tenho o máximo, tenho 90 graus entre o campo e a velocidade. O que vai acontecer com a partícula? Ela vai ser sempre lançada para o centro. Então,
ela vai percorrer uma volta e ela sempre vai ser, gente, lançada para o centro. Vou tentar posicionar meu dedo aqui, ó. Ó. O que vai acontecer? A partícula vai ficar fazendo círculos. A força magnética que atua sobre essa partícula vai orientar ela para o centro da trajetória. Então, a gente pode igualar que a força magnética é igual à força centrípeta que está atuando nessa partícula aqui, tá? Então, se a gente parte desse princípio, dessa igualdade, que a força magnética é igual à força centrípeta, tá? A gente substitui. Bom, quem que é a força magnética que a gente tem lá no comecinho, ó? QVB seno de θ. No caso aqui, para θ igual a 90 graus. E quem que é a força centrípeta que age na partícula? Bom, a força centrípeta é a massa vezes a aceleração centrípeta. Mas quem que é a aceleração centrípeta? É v² sobre r, tá? Então, vai ficar mv² sobre r. O resto aqui, ó, é rearranjo matemático. Tem como eu calcular um raio dessa circunferência? Sim, tá? Como que eu vou calcular o raio? Eu vou isolar R na minha equação, e aí eu vou ter aqui, ó, M vezes V dividido por QB, tá? Bom, continuando, tá? Dá também para calcular o período. O que é o período? É o tempo que a partícula demora para dar uma volta completa, tá? Então, a gente vai partir lá de velocidade média, ΔS por ΔT, 2πr sobre t. Isso daqui é velocidade, é o espaço na circunferência, né? É 2πr. E ΔT a gente substitui por t, sendo esse t aqui o período. Bom, na equaçãozinha passada que a gente chegou na definição do raio, o que a gente tem? Tem a velocidade. Se eu substituir essa velocidade por esse significado aqui, o que vai acontecer? Vai ficar esse termo todo aqui, que é o significado do V para a circunferência, tá? E aí, o que eu posso fazer? Um rearranjo matemático, multiplicar em x, isolar o período, cancelar os R's aqui, eu vou ter o cálculo do período, ou seja, o tempo que a partícula demora para dar uma volta completa. Você precisa ficar decorando isso daqui? Não, gente, você não precisa ficar decorando isso daqui. Basta você ter isso daqui na sua cabeça. O resto você consegue chegar, tá? Isso daqui é cobrado no vestibular, tá? Eu não quero que você fique decorando, se preocupando com fórmula, mas eu quero que você entenda o passo a passo. É muito mais importante você entender o porquê que a força magnética é a força centrípeta. Então, quando velocidade e campo estão a 90 graus, você tem a força jogando a partícula para o centro. Imagina que a força é o meu verdinho aqui, ó, tá? Em qualquer posição que esteja, o que vai estar acontecendo, ó? A força sempre vai estar orientando a partícula para o centro, tá? Bom, só para terminar, vou pegar a apostila aqui e explicar o caso em que eu tenha aqui, ó, no terceiro caso, eu vou lançar a partícula com um ângulo aqui em relação ao campo, um ângulo θ, que ele não é nem igual a 0 e nem igual a 90, ou seja, ele está entre 0 e entre 90 graus. O que vai acontecer com a partícula? Qual trajetória ela vai assumir? Essa espiral aqui, ó. Por quê? Bom, quando ela está a 90 graus, ela tende a fazer uma trajetória circular. Quando ela está a 0 graus, ela tende a atravessar em linha reta. Então, na verdade, quando eu tenho um ângulo entre 0 e 90, ao mesmo tempo que ela tenta atravessar em linha reta, ela faz um movimento circular.
Tenta atravessar em linha reta, faz um movimento circular. Tenta atravessar em linha reta, faz um movimento circular, entendeu? E isso vai formar a espiral. Gente, é isso, tá? Módulos 26 e 27. Qualquer dúvida, tô à disposição. Um beijão e até mais.